Bom dia, Tep, tudo bem com vocês? Eu aqui de novo, então eu sou a Vicky, fui diretora de projetos da IPR Consultoria no semestre de 2022/1 e estou aqui para dar um treinamentozinho sobre a aplicação das ferramentas de estoque e layout que eu apresentei no vídeo anterior. Então, de novo, metade do vídeo inicial é sobre estoque, metade do vídeo final é sobre layout e vamos começar por estoque. Então, lá a gente comentou bastante sobre a curva ABC e a importância dela para a análise de estoques. Então, estou aqui para explicar como é que a gente faz, como é que a gente aplica essa metodologia. O primeiro passo para começar uma curva ABC é coletar os dados acerca do estoque. Então, a gente precisa saber, precisa ter os dados de entrada, de saída, de movimentações desse estoque. Então, o que é comprado, o que é utilizado, todos os dados históricos que a gente tiver para conseguir estabelecer o critério para a categorização. Então, tipo assim, pode ser que faça sentido a gente fazer a categorização por faturamento. Então, o produto mais importante é o que traz mais faturamento para a empresa. Mas pode ser que não faça tanto sentido, pode ser que faça mais sentido trazer mais para perto, priorizar mais os produtos que têm maior frequência de produção. Então, isso tem que ser alinhado com o cliente, que é o passo 2 ali que eu coloquei. Tem que ser alinhado direitinho com o cliente, entender certinho a produção, entender certinho o estoque e ver o que pode ser utilizado como critério para a categorização. O terceiro ponto seria, de acordo com esse critério, criar uma ordem entre os produtos ou família de produtos. Essa separação entre produto ou família é bem relevante quando a gente fala de estoque, porque às vezes a gente pega estoques pequenos, que tem 20 produtos, e é bem tranquilo de trabalhar com eles, mas às vezes a gente pega estoques gigantescos, que tem 2.000 produtos, 20.000 produtos, 20.000 SKUs, e a gente não tem como criar uma categorização e separar bonitinho no estoque 20.000 produtos diferentes. Então, a gente acaba trabalhando com famílias, a gente acaba categorizando em famílias e trabalhando dentro delas. Então, essa separação pode ser feita e a gente precisa criar daí uma ordem entre o grupo de famílias, se a gente fizer dessa forma, ou entre os produtos mesmo, caso a gente faça dessa forma. E esses são os passos iniciais para a gente começar a análise dos produtos no estoque. Então, tenho os dados coletados históricos, estabeleci qual vai ser meu critério, criei uma organização ali, criei uma ordem entre os produtos ou as famílias de produtos, posso passar para a próxima parte, que é a organização do espaço físico. Então, são coisas diferentes, a gente começa em ramos separados ali no estoque, passando para o espaço físico, a gente primeiro identifica com o cliente qual que é o maior gargalo, a produção ou a expedição. E por que que isso é relevante? Porque no estoque, depois a gente vai ver certinho, a gente separa os locais para priorizar eles de alguma forma. Então, da mesma forma que a gente prioriza produtos, a gente vai priorizar os locais. Qual é o lugar mais privilegiado, o lugar mais de fácil acesso, mais, como eu posso dizer, mais próximo no geral, no meu estoque. Depende de para onde as coisas vão. Então, pode ser que o meu gargalo seja a produção. Eu preciso que as coisas cheguem mais rápido do estoque para a produção. Então, o meu lugar privilegiado vai ser o meu local mais próximo da produção possível. Mas, se o meu gargalo é na saída, eu tenho dificuldade, demoro muito tempo para, por exemplo, botar os meus produtos no caminhão para eles irem para a expedição, para eles serem expedidos. Caso esse seja o meu gargalo, faz mais sentido que a minha área privilegiada seja mais próximo de onde ficam os caminhões, mais próximo da saída da fábrica. E é muito importante ver com o cliente certinho qual é que é esse gargalo para a gente conseguir priorizar da forma correta. Temos essa informação, podemos passar para o próximo passo, que é, de acordo com esse critério, estabelecer um ranking entre os locais de estoque, privilegiando alguns em detrimento de outros, da mesma forma que a gente fez lá com os produtos. Tendo os dois categorizados, a gente consegue alocar os produtos A nas áreas mais privilegiadas, que é toda a ideia do estoque, né? A gente sabendo qual é o local mais importante para a gente quer que os nossos produtos mais importantes, que os nossos produtos mais relevantes, de acordo também com o critério que a gente estabeleceu, estejam ali, para que a gente consiga ter o estoque o mais otimizado possível. Isso aqui é um exemplo de uma curva ABC que a gente fez em um dos nossos projetos, então é meio difícil mostrar uma curva ABC porque ela é basicamente uma lista no Excel, mas isso aqui era uma fábrica de jogos, então a gente pode ver aqui, por exemplo, a equipe categorizou os produtos de duas formas diferentes. Tem a classificação por quantidade vendida e a classificação por quantidade de produtos que tinha em estoque. Então, por exemplo, os jogos de MDF de plástico eram de categoria A em ambos, os jogos de MDF de EVA também, mas os jogos de madeira, por exemplo, numa categorização ficaram com B, na outra categorização ficaram com A. E daí, claro, a equipe avaliou o que fazia mais sentido ser considerado nesse caso. Mas aqui tem um bom exemplo de quando a gente pode
jogar com os critérios e ver como é que a gente pode fazer. E aqui, então, foram utilizados esses dois critérios, quantidade de vendas e quantidade de produtos em estoque. Alocação e entrega. Então, eu, tipo, já sei onde é que eu quero colocar as minhas coisas, já tenho a priorização dos meus produtos, a priorização dos meus locais. Posso entregar isso de que forma para o cliente? A gente trabalha bastante com o AutoCAD. A gente já fez no Excel também. É possível, tipo, se a planta for bem quadradinha, for bem bonitinha, simétrica, a gente consegue usar as célulazinhas do Excel e ir colorindo elas e fazer uma entrega direto ali mesmo, caso seja mais simples para o cliente, caso seja possível para a gente também. Mas, de forma geral, a gente usa bastante o AutoCAD, constrói a planta lá ou recebe a planta pronta do cliente para que a gente consiga só alocar. E aqui tem um exemplo de uma entrega final que a gente fez, acho que é do mesmo local da curva ABC que eu trouxe, mas eu acho que é de outro projeto. E isso foi feito no AutoCAD, então, por exemplo, ali não eram jogos em si que precisavam ser alocados, mas as coisas mais gerais da empresa, né? Então, pedidos, máquinas, recheio dos jogos, um monte de coisinhas que precisavam ser alocadas. E a equipe fez isso aqui como entregável final, então legendou quadradinhos e foi pintando dentro da planta para conseguir identificar para o cliente onde era o melhor lugar para estar cada coisa. Passando para o diagrama de espaguete, que cabe também para estoques, mas como eu já comentei, a gente utiliza muito mais para o layout. A ideia dele é basicamente imprimir a planta ou a parte da planta, caso faça sentido, caso tu vai acompanhar só um setor. Então faz sentido talvez imprimir só uma parte da planta que vai ser acompanhada. Então, imprimir a região, ter um papelzinho com a região que tu vai acompanhar. Definir qual vai ser a metodologia, se faz mais sentido acompanhar a amostra, se faz mais sentido acompanhar colaborador. Isso depende muito do processo, depende muito de como é que funciona a produção. Pode ser que a amostra não faça sentido nenhum para ti, pode ser que para outro projeto seja perfeita. Então, isso tem que ser bem avaliadinho ali, de acordo com o processo, de acordo com o que tu conseguir acompanhar, porque geralmente quando um não faz sentido, tu simplesmente não consegue acompanhar, tu vai ver que tu não vai extrair nenhum dado disso. Então, costuma ser bem fácil fazer essa categorização. 3. Seguir o colaborador ou a amostra riscando o trajeto sobre a planta. Então, tenho minha folhinha de papel, tenho uma caneta, estou seguindo minha amostra, estou seguindo meu colaborador, vou riscando junto com ele o caminho que ele vai traçando nessa folha. E depois eu vou analisar essas linhas traçadas e vou passar para o AutoCAD. E qual é o objetivo, o que eu vou obter, né, com essa folha? Eu vou obter uma folha que vai estar não só traçando por onde ele foi, mas também vai estar traçando frequência. Porque, por exemplo, se ele vai 10 vezes para lá, eu vou traçar 10 linhas para lá. E daí o diagrama de espaguete vai ter bem claro regiões em que tem 1 milhão de linhas traçadas e que a gente sabe que é uma movimentação que ocorre com muita frequência, e locais em que a gente vai ter só uma linhazinha que a gente sabe que o colaborador talvez foi uma vez, que a amostra foi uma vez, talvez não seja tão relevante assim. E a gente faz essa categorização. Só trazendo de novo, então, o exemplo que eu trouxe no vídeo anterior sobre o diagrama de espaguetes. Então, essas linhazinhas que estão como vermelhas, que a gente sabe que são movimentações frequentes, provavelmente na minha folha estavam super riscadas, quase rasgando a folha, e por isso eu categorizei elas como vermelhas. Isso aqui é um projeto que eu fiz, então mais fácil de eu falar também. Mas essas linhas azuis, provavelmente, os funcionários só fizeram uma vez. São movimentações bem longas, como vocês podem ver, mas que talvez nem fazia tanto sentido a gente se preocupar em reduzir, porque elas eram muito pouco feitas. Elas ocorriam em muita pouca frequência. Então, a gente acaba fazendo essa categorização. Passando para o método SLP, como eu já tinha comentado, ele é baseado em 3 etapas: matriz de funcionamento, de relacionamento, diagrama de relação e alocação na planta final. Então, passando para o matriz de relacionamento, isso aqui é um exemplo de matriz que eu também fiz no mesmo projeto. Então, a gente acabou separando nele por áreas. A gente acabou separando, por exemplo, vou analisar agora só a metalografia. Etapas, então. Decidir qual é a área que tu vai analisar e listar todos os locais possíveis. Então, aqui, por exemplo, eu poderia só ter colocado politriz, mas tinha 4 politrizes e elas estavam em locais diferentes. Então, era relevante que eu lembrasse que elas eram 4 coisas diferentes, era relevante que eu considerasse elas como coisas separadas, para que eu conseguisse avaliar direitinho as relações. Então, a ideia é, por exemplo, fazer essa matrizinha e aqui identificar qual é a relação do microscópio com câmera, com a lixadeira, com o corte leve, com a capela, com as politrizes, e eu dar uma notinha para cada uma dessas avaliações. Então, isso eu já tinha comentado no vídeo anterior, né? A A é absolutamente necessário, o E é especialmente necessário e importante, e assim por diante. Então, é uma ordem de relevância também entre as relações. E a gente viu ali, tanto avaliando
com os colaboradores, quanto avaliando pelo diagrama de espaguete, quanto avaliando de outras formas, que o microscópio tem uma relação muito forte e importante com a pia, então quer dizer que provavelmente no processo eles ficavam se movimentando muito fortemente entre um e outro, ou pelo menos eram muito dependentes um do outro, esses dois locais, e por conta disso acabaram ganhando a nota máxima de relacionamento. Mas, por exemplo, microscópio 4 e a lixadeira não tinham relação muito direta. Pode ser que tinha outras várias etapas entre eles, pode ser que eles sequer tinham alguma relação. Na verdade, aqui tinham, né? Porque se não tivesse, teria caracterizado como U, mas provavelmente tinha várias outras etapas entre eles, então a relação, a proximidade deles, dois isolados, não era tão relevante assim. E essa é a ideia da matriz de relacionamento. A gente dá uma nota para a relevância de absolutamente todas as relações entre todos os locais que a gente está avaliando. E, de novo, eu acho que eu até expliquei isso no vídeo anterior, mas qual é a relevância da gente usar a matriz de relacionamento em conjunto com o diagrama de espaguete? Pode ser ali que o microscópio e a minha pia tenham uma relação muito importante. Pode ser que eles estejam muito próximos, eles precisem estar próximos no processo deles. Mas pode ser que eu vou analisar uma amostra por dia, que eu vou fazer essa movimentação. Então, eu só consigo comparar, só consigo ter essa noção se eu tiver as duas análises, o SLP e também o diagrama de espaguete. Eu deixei a tabelinha de contador aqui do lado, porque o método SLP, ele diz que tem que ser uma escala crescente. Então, eu tenho que ter menos As do que eu tenho E's, menos E's do que eu tenho I's, menos I's do que eu tenho U's, menos O's do que eu tenho U's. E também diz que o U tem que ser em torno de 40% a 50% dos meus locais. Ou seja, não pode ser tudo importante. Não pode ser tudo absolutamente importante. Eu preciso conseguir ter uma noção crítica do que realmente é relevante, porque se eu quiser tornar tudo relevante, se eu quiser tornar tudo próximo, eu não vou conseguir chegar em lugar nenhum. Eu não consigo deixar todas as coisas amontoadas. Então, é importante ter um olhar bem crítico em cima disso. Passando para a matriz de relação, agora que eu vi que minha imagem ficou péssima, mas enfim, a ideia é tornar visual essa matriz. Porque a gente olha para essa matriz e, ok, muitos dados, legal, só que é muito difícil enxergar o que a gente vai fazer com isso. Mas eu sei que ali o microscópio tem que estar próximo da pia. Então, eu sei que a minha linhazinha entre o microscópio e a pia tem que ser a mais curta possível. Ela tem que estar bem pertinho. Eu até acho que é do mesmo, deixa eu ver. Ó, a pia é o 15, os microscópios são 4, 5, 6, 3, 4, 5 e 6. Então, aqui do lado, eu vou traçar uma linha vermelha, porque é a categorização de A, entre o meu 15 e o 4, 15 e 5, 15 e 6, que nem eu já tinha feito, e eu tenho que, como objetivo final, encurtar o máximo possível essa linha. Vou traçar também as outras linhas, então vou traçar os Zs, vou traçar os Is, vou traçar os Os, e meu objetivo também é reduzir elas o máximo possível, mas sempre priorizando o ranking que eu já estabeleci. Então, meu objetivo é encurtar as As. Estando curtas, eu penso no resto. E assim vai, assim por diante. Então, as azuis a gente geralmente nem chega a pensar, porque não dá, sabe? A gente tem que aproximar tudo, em algum momento não dá para aproximar mais. Então, a gente começa pelos As, depois a gente pensa nos Zs, depois a gente pensa nos Is, e vai indo assim em ordem crescente. Tendo tudo isso pronto, a gente passa para a parte inicial de alocação, que é basicamente passar desse emaranhado de linhas aqui para a minha planta. Então, o que a gente geralmente faz é copiar isso aqui e colar em cima da planta, ou colar uma imagem da planta por baixo, para que a gente consiga movimentar esses numerozinhos, essas caixinhas, cada uma delas representa um dos itens lá. Todos eles estão numerados aqui, né? Então, cada um deles tem um númerozinho. E a minha ideia, então, é alocar isso aqui em cima da planta, para conseguir ver, encurtar isso aí na vida real, né? Porque olhando para isso aqui é só um emaranhado de coisas, eu preciso enxergar onde é que isso aqui vai estar dentro da minha planta. Então, a ideia, não tinha nenhum print meu sobre isso aqui é do guia, mas a ideia, então, é puxar esses numerozinhos, aqui foi alocado por linhas e não por cores, né? Número de linhas, a relevância, alocar isso aqui dentro da minha planta para eu conseguir enxergar como eu posso encurtar essas ligações de verdade, e não só naquele emaranhadinho ali. E com tudo isso pronto, a gente pode só passar para o Excel, não, ou para o Excel ou para o AutoCAD, passar para o AutoCAD, passar para minha planta, onde cada coisa vai estar, e terminar a entrega para o cliente. Acho que eu me enrolei um pouquinho, mas no geral é isso aí. Então, muito obrigada pela atenção, espero que tenha ficado claro. Como sempre, estou sempre à disposição aí, o pessoal tem meu número, pode me perguntar qualquer coisinha. E é isso. Um beijinho.